Olá, amigos do Motoricia. Muito boa tarde, boa noite, a hora que você estiver ouvindo, tanto faz. Isso é muito importante que você ouça. Estamos aqui hoje, mais uma vez, gravando um programa e vocês poderão nos assistir também na NET, canal 526 da Claro NET. Estamos passando lá, atingindo 50 mil ouvintes. Olha que beleza, olha que coisa maravilhosa. Levando o nosso programa, levando nossa alegria, levando o conhecimento dos nossos convidados e também as curiosidades do setor automotivo. É muito bom estar aqui novamente e hoje nós vamos começar a falar um pouco mais sobre veículos usados. O mercado de veículos usados é um mercado que movimenta muito mais do que o mercado de veículos novos no país. Eu posso dizer que só esse ano, de acordo com o que eu li, já foram movimentados mais de 3 milhões de veículos usados em todo o país. Isso é um mercado pujante. Também procurei informar e descobri que houve uma alta de vendas de veículos usados do ano passado para esse ano. Eu não vou comparar o ano atrasado, porque final de pandemia era um problema, né? Mas do ano passado para esse ano também nós já tivemos um acréscimo na comercialização de veículos usados. E a comercialização de veículos usados, ele envolve várias coisas. A pessoa que tem uma loja de veículos usados, ela faz a transação de usado com usado, ela te oferece o seguro, ela te oferece um financiamento, ela te oferece um serviço de despachante, ela te indica uma boa oficina. Você precisa ter confiança, você precisa saber com quem você vai lidar. E isso é importante para os amigos. Eu contei a experiência no nosso Instagram que eu tive com o Eduardo, da Eduardo Veículos. E isso foi muito gratificante para mim. Comprei o veículo, foi desembaraçado, desenrolado, foi muito rápido. Acho que é uma das negociações mais rápidas que ele teve lá, mas ele vai poder contar para vocês, que afinal de contas eu resolvi convidá-lo, ele está aqui conosco. Eduardo, muito obrigado por você ter aceito o convite do Motoricia, ter aceito o meu convite, e eu queria começar conhecendo um pouco do Eduardo, da Eduardo Veículos. Seja bem-vindo. Obrigado. Primeiro, um prazer estar no seu programa, Motoricia, um nome muito bonito, bacana pra caramba. É um prazer estar aqui. Eu sou de Abadiânia Velha, eu sou o caçula de 10 filhos, graças a Deus. Em Abadiânia Velha eu posso falar com orgulho que eu era o melhor vendedor de geladim, é o cara que mais empreendia lá na cidade. Para quem não conhece, Abadiânia Velha é uma cidade bem pequenininha, mas minha vida foi muito simples, mas foi, graças a Deus, muito batalhadeira ali, trabalhando, minha mãe comigo. Então a gente é uma família de 10 irmãos, eu estou morando em Anápolis agora desde 95, já tem mais de 30, quase 30 anos, né? Então a minha vida foi muito boa em Abadiânia Velha. Agora hoje já estou em Anápolis, tenho 2 filhas, tenho a Júlia, tenho a Mariana, minha esposa é a Cristiane, que me ajuda pra caramba, porque minha esposa é a que, na verdade, que dá ali o suporte para a gente trabalhar bem, né? Para a gente ficar tranquilo na empresa, ter um sucesso no que a gente está fazendo, acreditar, confiar mais no que a gente está fazendo, né? Não que a gente não confia, mas a gente precisa ter a esposa do lado para ela estar aí firme com a gente. Minha esposa é meu braço direito e meu braço esquerdo, né? Interessante, a Bíblia diz isso, né? Tem que ser. Pagará o pai e a mãe serão um. Isso é importante. Eu acho que daqui um pouco eles vão puxar minha orelha para você falar mais perto do microfone, tá? Não sei se você está com medo dele, eu não gosto muito não, mas tudo bem. Vamos lá, agora acho que melhor. Eduardo, eu conheço a Abadiânia Velha e eu vou até fazer um comentário sobre a cidade. Outro dia eu peguei meu carro e fui dar uma volta e fui a Abadiânia Velha, por coincidência. E isso não tem muito tempo, deve ter menos de um mês. Eu fiquei encantado com a cidade, com o carinho que as pessoas estão tratando a cidade. As casas bem pintadinhas, floreiras na porta. Rapaz, que coisa linda que ficou aquilo lá. Eu tive a infância em Abadiânia Velha e graças a Deus foi muito boa infância, porque
Aquele tempo que você realmente podia brincar à vontade, tudo de bom em Abadiânia. É minha terra natal. Aí você veio para Anápolis em 95. 95. E você já veio para trabalhar com veículos ou você veio para vender geladinho? Na verdade, eu vim com o intuito de trabalhar, né? De arrumar um emprego, né? E aí, por coincidência, meu irmão, ele já trabalhava com carros. Foi meu primeiro emprego nessa loja de carros que ele trabalhava ali, ele e mais 4 pessoas. Quem conhece, pessoa mais velha um pouquinho de cidade, é Geraldinho Veículos. E aí eu trabalhei como lavador de carro por um período de 1 ano. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu via eles trabalhando ali, eu imaginava assim, que eles ganhavam dinheiro sem trabalhar. E aquele trem ficou na minha mente. E com o passar do tempo que foi surgindo as oportunidades. Eu trabalhei com ele 1 ano, nessa loja de carros, como lavador de carros. Depois entrei em outras empresas, comecei trabalhando vendendo cerveja, que foi uma experiência muito boa também. Em seguida comecei em uma instituição bancária, trabalhei por 5 anos no banco. E com esse tempo surgiu a oportunidade de eu mexer com carro. Que Deus que encaminha tudo pra gente, né? Meu sogro me fez um convite para trabalhar com ele, começar um novo negócio de carros. Eu aceitei de pronto, porque era meu sonho trabalhar com carros. E a gente começou um negócio em 2007. Então, você estava trabalhando no banco. No banco. Quando o seu sogro te convidou para abrir uma empresa de carros. Trabalhar no banco, gravata, tudo certinho, né? Tudo, né, achando que estava podendo, só que às vezes assim, você trabalha no banco, mas o seu sonho é outro, né? E meu sogro me chamou para trabalhar junto com ele e eu, de cara, já falei para ele, na hora, eu saio do banco e a gente trabalha. E aí eu já programei no banco para sair do banco, eu querendo sair. A gente começou um negócio em 2007, eu e ele. E a gente trabalhou muito, mas muito mesmo, por uns 10 anos seguidos, assim, de domingo a domingo. Ia no feirão para comprar, ou no feirão para vender. Lavava carro, vendia o carro, comprava, fazia financiamento. Então foi um período de muito trabalho mesmo, só que poucas pessoas conheciam. Porque a gente trabalhava tanto que não dava nem tempo para as pessoas perceberem que a gente estava ficando bem no nosso negócio. E com o passar do tempo, as coisas foi surgindo, foi crescendo mais. A gente começou a ter um funcionário, 2, 3... 4, 5, por final a gente teve 15 funcionários, né? E aí em 2000, quando completou 15 anos, a gente fez a sociedade da nossa empresa, eu e ele, e eu comecei com o Eduardo Veículos, em 2021, outubro de 2021. Quando comecei, não estava muito sabendo como que seria, né? Mas a minha esposa me falou, Eduardo, o nome da sua empresa tem que ser Eduardo Veículos, e ela me incentivou muito com esse nome. Por quê? Porque o nome, eu tinha um nome muito a zelar, e eu sempre trabalhei muito correto. E a gente começou com o Eduardo Veículos em 2021, outubro de 21. Então não tem 2 anos ainda. Não tem 2 anos, tem 1 ano, vai completar 1 ano e meio, né? E nesse 1 ano e meio, Deus me deu muita coisa boa para mim, porque me deu, assim, um crescimento em 1 ano e meio que eu nunca imaginava que fosse ter. Na verdade, eu até cheguei a comentar com meus funcionários, que eu comecei com 4 funcionários. O dia que eu comecei, a primeira reunião que eu fiz com eles, eu falei para eles assim, a gente vai crescer em 1 ano o que uma empresa leva 10 anos para crescer. Eu falei para eles, em uma reunião. Mas assim, aquele momento que eu estava falando, acho que Deus estava me... Acho não, tenho certeza, né? Deus estava me usando naquelas falas. Porque eu consegui fazer esse número. Eu consegui crescer em 1 ano, o que uma pessoa leva 10 anos para crescer uma empresa. E eu consegui fazer essa proeza. Por quê? Hoje eu tenho 13 funcionários. Estou com projeção de ter mais entre 2 a 4 funcionários para esse ano. É o meu projeto, né? Porque a empresa começa a crescer quando você começa a enxergar os números da empresa. E essa questão de funcionários é o principal. Então, tem 13 funcionários diretos, eu calculo em torno de uns 50 empregos indiretos, porque a gente tem os parceiros, né? Que é pintor, lavador, tem muitas pessoas que ajudam a gente ali para a empresa deslanchar e ter sucesso, né? E isso a gente foi crescendo. O Instagram, graças a Deus, a gente começou aí com 3 mil seguidores, hoje são mais de 21 mil. Coisas reais, né? TikTok, que também é um lugar que você pode medir o crescimento da empresa. Eu comecei com em torno de 1.000, hoje já são quase 8 mil. E esses índices, eles servem para a pessoa acompanhar se a empresa teve evolução ou não. E a minha empresa, graças a Deus, está sempre em evidência, referência, e é o que eu busco sempre. Agora, nós temos que entender que nós temos aí uma história que começou há 15 anos atrás com o sogro, 17 anos atrás com o sogro, 15 anos com ele, e depois, quando você montou Eduardo Veículos, você já nasceu basicamente grande, porque, querendo ou não, você tinha uma bagagem que pouca gente tem.
Então, a expertise, a sua experiência, a sua vontade de fazer as coisas, de estar à frente, de levar o seu nome, de levar o seu conhecimento, como você diz, levar a sua seriedade, a honestidade, que é uma coisa que deveria permear todos os negócios, né? Mas que, infelizmente, a gente vê que não é bem assim. Mas aí você já começou com essa bagagem, que por um lado é bom, porque você já tem uma carteira de clientes, por outro lado é ruim, porque quando você já nasce grande, para você conseguir crescer um pouquinho é mais difícil. É mais difícil. Eu brinco muito sobre corrida de carro. Corrida de carro, você está ali 3 segundos e meio atrás do seu oponente principal. Aí você mexe uma regulagem, calibra um pneu diferente, uma frenagem diferente, faz uma tangência de uma curva de uma forma diferente também. Você consegue baixar 2 segundos, 1 segundo e meio, com os ajustes. Depois que você chegou no 1 segundo de diferença que ele está na sua frente, aí só Deus na causa. Por quê? Porque você tirar esse segundo é muito difícil, porque você já chegou perto da quase perfeição. E aí, você está contando uma história aqui para nós, para mim, para os amigos, que você conseguiu crescer o correspondente, o equivalente a 10 anos em 1 ano. Em 1 ano. Rapaz, isso é muito trabalho. Isso quer dizer que você pegou a sua experiência e agregou alguma coisa que talvez você estivesse com dificuldade de fazer onde você estava anteriormente? Eu acho que o que eu posso colocar que seria assim, eu comecei grande, como você está falando, mas eu não tinha o tamanho da minha grandeza, né? Então, eu comecei com uma equipe ali de 4 funcionários, hoje tem 13, né? Eu comecei calculando que eu fosse vender em torno de 20 carros por mês. A gente está com a venda em torno de 90 carros por mês, é um número muito grande para quem está começando, porque aqui em Anápolis você vai ver loja que tem 20, 30 anos de mercado e que a pessoa vende 20 carros em um mês, né? E eu estou conseguindo fazer uns números ali que são assim, eu não imaginava que eu fosse alcançar tão rápido, porque vender 90 carros usados hoje no mês é muito difícil, porque o mercado é muito complicado, a concorrência é muito de cima ali, né? Mas o que eu fiz? Eu pedi muito a Deus para me abençoar. E coisa que poucas empresas hoje, não só no ramo de carros, né? A empresa no geral, as pessoas não procuram Deus para ter na sua empresa. E é uma coisa que eu foco muito. Por que eu foco nisso? Porque é importante você ter Deus na empresa, para que seus funcionários também tenham Deus na vida deles naquele momento, e pedindo para que entre pessoas ali que queiram o bem. E isso me ajudou muito, porque a gente começou a vender bem, a ter pessoas voltando para trocar o carro, pessoas indicando, o Instagram rodando certinho, as pessoas gostando do conteúdo que a gente estava fazendo, e isso foi acontecendo, e quando a pessoa é bem atendida, ela traz outra pessoa certeza. E não é todo mundo que pensa assim. A maioria das pessoas monta um negócio, principalmente de carro, querendo ganhar o dinheiro. E eu comecei com um critério diferente. Eu comecei trabalhando com um critério assim, eu quero fazer um negócio que eu gosto, eu faço o que eu gosto. Para mim ganhar dinheiro, porque é uma consequência do meu bom trabalho. E aí a pessoa vai voltando. E isso foi acontecendo com frequência. Hoje, graças a Deus, está tendo muito movimento, muitas pessoas, às vezes até eu acho ruim, porque às vezes a pessoa não é tão bem atendida como deveria ser, por falta às vezes, de mais pessoas ali para atender, mas assim, a gente não consegue colocar um número grande de funcionários. Por quê? Porque senão tumultua também. E a empresa tem que ter ali o seu crescimento gradual ali, para não ter erro, para ter um crescimento certinho. Então, graças a Deus, nós estamos aí com 13 funcionários, trabalhando certinho, redondinho na empresa. A empresa trabalha das 8 às 18, até o sábado, até 1 da tarde, e cada dia crescendo mais. Na sua empresa, sua esposa te ajuda? Não. Ou ela cuida, ela é o seu, a gente chama de back-office? Não, ela fica atrás? Ela fica por trás. Ela ajuda muito a cuidar das minhas filhas, que é a razão do meu trabalho. Claro. E aí isso já me deixa tranquilo, para eu ficar tranquilo em casa, só focando, na verdade, tranquilo na empresa, para focar no negócio. Isso não é todo mundo que pensa, mas assim, eu penso assim. A minha esposa fazendo o trabalho dela certinho em casa, cuidando das minhas filhas, cuidando de mim, quando eu chego para trabalhar, ali eu estou focado o tempo todo, e é o que eu faço.
Quando eu estou no meu trabalho, eu me coloco como se eu fosse um artista, na verdade. Porque aquele momento que eu estou no meu trabalho, eu estou focado ali para fazer o negócio acontecer, tratar bem o cliente, e quando eu vejo que tem uma negociação que eu sei que é certa, eu estou ali de cima para fazer a negociação acontecer. Eduardo, bom, trazendo um pouco mais agora para o mercado automotivo, nós vimos que a pandemia atrapalhou muito, fechou empresas, mas nós vimos também que pós-pandemia nós tivemos aí um alvoroço de compras de veículos, principalmente, onde o pessoal começou até a pagar ágio. Muito. Né? E você, do mercado, você participou ativamente disso, você viu isso com muita clareza. Qual é a sua visão hoje do mercado do seminovo? Olha só, a pandemia, na verdade, o que aconteceu? A pandemia, na verdade, veio despertar as pessoas para dar importância a coisa que ninguém dava importância. Até mesmo você ficar em casa com a família, né? E aí teve essa outra questão que não foi bom, que foi a questão de aumento de preço, faltou produto, carros principalmente, né, subiu muito. E isso aí, naquele período, foi muito complicado para todo mundo. Foi uma coisa muito nova, né? Mas aquilo trouxe uma coisa boa, que todo mundo começou a ter mais amor na família, a valorizar a sua casa, a valorizar até mesmo o seu carro que tinha em casa, né? Então, depois da pandemia, todo mundo começou a querer comprar, e realmente os preços subiram demais. Muitas pessoas compravam um carro com ágio de 10, 20 mil reais, e era um absurdo. Hoje o mercado já está estabilizando, os preços estão ajustados, tem uma tendência de um pouquinho mais de baixa, bem pouquinha, mas tem, né? Mas a tendência agora é normalizar, o mercado fluir normalmente. Você vai comprar um carro que hoje compra por 100 mil, ano que vem você não consegue vender por 100 mil mais, vai ser um pouco menos. E isso é bom, que todo mundo agora está sabendo o que é o preço do carro certinho. Para a gente também é bom, e todo mundo trabalha redondinho, tudo certinho. Eu morei perto de um dealer lá nos Estados Unidos, onde que ele tinha também veículos usados. E aí eu até comprei um carro deles, mas era uma loja imensa. Eu me imagino assim por baixo que ele devia ter uns 800 veículos. Nossa. E tinha carro lá que demorava, de acordo com um colega meu que trabalhava lá, até brasileiro, demorava 6, 7, 8, 10 meses para ser vendido, porque o mercado é muito mais estável. E o valor não mudava, ficava ali, talvez até diminuía um pouquinho. O brasileiro ele ainda tem uma visão de carro como um investimento, ao invés de um bem de consumo. E veículo é um bem de consumo, né? Aí, a minha pergunta para você, você acha, hoje a gente vê muitos lojistas com 50, 60, até mais veículos no pátio. Eu tenho um amigo em Goiânia que ele tem bem mais que isso nas lojas dele. E eventualmente vai ter veículo que vai dar prejuízo. Nessa nova visão de mercado, você acha que essa possibilidade de trabalhar mais apertado e de eventualmente ter algum pequeno prejuízo, um e outro, pela demora de venda, isso pode acontecer? Acontece com frequência, na verdade. Eu mesmo tenho um estoque em torno de 130 carros na minha loja, né? E o que acontece? Tem carro que não tem como te dar lucro. Ele vai acontecer. Agora, o dono da loja que acredita que vai dar só lucro, aí ele fica atrapalhado ali, ele começa a não ter um controle do seu negócio. Você tem que estar com uma previsão de perda também, porque nem todos os carros vão te dar lucro. Tem carro que às vezes pode demorar 6 meses, 8 meses, igual você está contando, para vender. É normal. Mas você tem que tentar ter um fluxo grande naquele período ali de 90 dias, que é geralmente é o permitido que toda empresa tenta trabalhar, até 90 dias, para esse fluxo grande de 90 dias cobrir essa perda que passou ali 6 meses no estoque. Porque infeliz é aquela pessoa que pensa que vai só ganhar, né?
Então, o dono de loja que pensa que vai só ganhar, ele não dá conta de sobreviver no mercado, porque vai ficar num mercado tão difícil, de repente, com um carro de 6 meses ali, e o cara pega e leva um prejuízo imenso no carro, porque ele não está tendo ali um controle bom dos 90 dias para suprir aquilo ali. Então, é importante você saber que isso pode acontecer e sempre preparar. Vende bem ali nos 90 dias para cobrir essa despesa, que isso vai acontecer sempre. Quem tem gado, perde gado, e quem tem carro vai perder no carro, né? Muito bem, muito bem colocado. Isso foi muito bem colocado. A gente tem que saber que pode acontecer de perder, né? Nem sempre você deve ganhar. Dentro desse assunto, eu fico pensando assim, hoje nós temos uma crise nos veículos a diesel. Aquela pessoa que era voltado muito para caminhonete deve estar passando muito mais apertado do que vocês, que não tem o foco em veículo a diesel, concorda? Concordo. E como é que você trata isso? Eu tive na sua loja, andei muito na sua loja, eu não vi, se me falha a memória, eu não vi veículo a diesel lá. Se tiver, deve ser carro, uma Mercedes, um SUV, alguma coisa assim. O que eu fiz, Valeriano? Eu já percebi esse problema que ia acontecer. Esse movimento de mercado. E aí, o que eu fiz? Eu tenho hoje alguns carros a diesel, Hilux, S10, Frontier, mas com um índice bem pequeno. Por quê? Porque eu tenho para manter aquele cliente, para falar assim, ó, o Eduardo tem lá. Mas, assim, um grande volume eu já não comecei a não ter. Porque eu imaginei que ia acontecer isso nas caminhonetes. Quem realmente só focava em caminhonete, perdeu muito mesmo. Agora, o que eu faço? Eu tenho o setor da caminhonete, das picapes, SUV, do sedã, os carros médios, aqueles carros baratinhos de 30 a 50 mil, tem muitos deles também. E tem carro prêmio também. Então, eu tento trabalhar de forma que eu tenho todo o cliente que possa fazer negócio com o Eduardo Veículos. E isso é um diferencial que eu tenho. Porque eu não tenho ali aquele preconceito de não ter um carro barato e nem de ter um carro muito caro. Então, eu trabalho com um carro de 30 a 500, 600 mil. Então, eu posso atender qualquer cliente com o maior prazer. Interessante, porque quem conhece a loja do Eduardo e quem conhece a fama do Eduardo, a gente sabe que ele tem essa facilidade de trânsito com todo mundo. Você entra na loja dele, ele bate papo com você, depois ele te direciona como um bom vendedor, né? Ele pesca você e passa para um vendedor dele, o que eu acho que é uma tática maravilhosa de venda. Mas assim, eu particularmente, até conversei com ele sobre isso, achei que ele era mais voltado a veículos premium. E aí ele virou para mim e falou, Valeriano, eu preciso do cliente. Seja ele qual for. Pode ser o premium, pode não ser o premium. E aquele que não é um premium pode vir a ser o premium mais tarde. E agora, você falando isso, você está confirmando o nosso bate-papo. Qual o percentual, em termos assim, de vendas, vamos colocar esse ano, que você negocia entre veículos que não são prêmios e veículos prêmios? Olha só, o número de vendas hoje de um carro, por exemplo, acima de R$200 mil, né? É muito pequeno. Vamos dizer que a gente venda ali em torno de 5, 10 carros por mês, nessa faixa de 200 mil acima, né? O que é o carro hoje que é o filé do mercado para vender? É de 70 a 120 mil, né? Os outros carros de 60 para baixo, é mais difícil você ter ele ali com frequência para vender, né? E é o que todo mundo deveria procurar para ter para venda ali. Então, assim, eu tenho ali um número de 130 carros, são menos carros acima de 200 mil, entre 100 a 200 tem muitas opções, né? Muitas opções mesmo. Então, o que vende hoje é isso aí, é carro de 70 a 120 mil. E o cara que é especialista, que vê esse mercado, ele está voltando para esse mercado. Porque às vezes a pessoa, vou dar um exemplo para você, às vezes uma empregada doméstica, ela tem um patrão que é muito rico e ela compra um carro lá de 30 mil reais comigo, e ela chega no seu trabalho com esse carro de 30 mil e fala para o patrão, por que o senhor não vai lá no Eduardo? Faz um negócio com ele. E às vezes o cara vai comprar um carro de 200, 300 mil. Então você precisa do pequeno para chegar no grande. E precisa do grande também para ter o pequeno. E faz ali um bem bolado que tudo vai dando certo. Agora, a pessoa que quer ali só especializar num carro muito caro, hoje o mercado está difícil, está complicado, porque estão baixando muito por conta da pandemia que a gente estava falando anteriormente.
Na pandemia ali tinha um Porsche ali que vendia por 1 milhão, hoje é na faixa de 700 mil, e é o valor justo, né? Então hoje o cara que está nesse mercado do prêmio, ele está sofrendo muito mais. Entendi. Nós temos em Anápolis inúmeras casas de venda de veículos usados ou seminovos. Eu acho que uma das cidades que concorre muito com Anápolis é Goianésia, né? Goianésia Eu nunca vi tanta loja de veículos seminovos como Goianésia. Tem uma avenida lá que deve ter umas 50, né? E tem um mercado pujante. Aqui em Anápolis, você imagina que nós temos por baixo, assim, quantas lojas? Eu imagino entre umas 100 a 150 lojas de carros. Um pouco mais de 100, é bem provável que tenha sim. Agora eu vou te contar uma coisa que eu sempre fiz comigo, até na outra empresa que eu tinha, que a maioria das pessoas que trabalham com carros aqui não faz. E que eu vejo que é uma coisa muito importante. O que é? Eu não vejo a minha... Porque o pessoal fala que é a garagem. E eu sempre tratei como loja. Então, assim, tem algumas coisas simples e básicas que ela te ajuda. Se você trata o seu negócio como uma loja, como uma empresa, é diferente de você falar que tem uma garagem, mexe com carro. Porque quando você trata ali o seu produto, dando importância para ele, eu faço o que eu gosto, né? Valorizando o seu produto ali, você tem uma empresa, a pessoa chega lá, ela vê que você é uma pessoa diferente, que você ali está dando emprego para muitas pessoas, que você paga imposto, que você dá muito emprego indireto, que você está ali para ajudar as pessoas também, que você está ali procurando ser uma referência, como você estava falando assim, que é importante a pessoa às vezes ter um médico, ter um dentista e ter uma pessoa que é proprietária de uma loja de carro. Você tem um imóvel para vender, vai pegar um carro na negociação. Ô Eduardo, quanto que é esse carro? Posso pegar no negócio? Então é importante a pessoa ter uma pessoa de referência e de confiança. Isso é o que eu prego. Eu prego lá que eu tenho que ter confiança, qualidade e credibilidade, acima de tudo. Você falou sobre a quantidade de... Aliás, muito aberto, muito obrigado por isso, sobre a quantidade de veículos em estoque que você mantém. Uhum. Eu me lembrei de um bate-papo com um amigo de um concessionário que ele estava falando que a quantidade média de veículos de estoque já chegou a 50 dias, hoje é por volta de 20 dias, 20 e poucos dias. O ideal. Se você tem 90 veículos em estoque, se você tem uma venda de 90, seriam 270. Se você tem 150, então você está assim, mais do que alinhado com os estudos dos concessionários. Isso veio da experiência ou isso... Porque assim, eu imagino que o concessionário, se ele não tem o carro para lhe entregar na hora, ele faz um pedido e 10 dias, 12 dias, o cliente aguarda e o veículo chega. Agora, com relação ao veículo usado, não. Aí eu acho que o cliente vai ser como eu quero ver, pegar e sair. Então, talvez o estoque tivesse que ser um pouquinho mais elevado. Mas isso foi experiência, foi curso, isso foi alguém que te deu um toque? Como é que você pensou nisso? Porque eu estou vendo aqui, é muito alinhado com as práticas corretas. É o seguinte, assim, eu vejo um conjunto da obra, né? Porque você tem que ter experiência, tem que ter o capital, né? Tem que ter sabedoria. Eu peço a Deus todo dia para me dar humildade e sabedoria. Por que isso? Humildade para você saber ouvir o cliente e sabedoria para saber responder. Porque pensa que não, se você tiver humildade para ouvir e sabedoria para responder, aí já não tem erro. Porque muitas vezes a pessoa ali quer um carro naquele momento e você tem que dar confiança para a pessoa. Vende o carro naquele momento, entrega o carro. Deus abençoa que no dia seguinte a pessoa paga, está tudo direitinho. E é um argumento que eu sempre usei, foi esse aí. E em relação do estoque, esse estoque girando aí em torno de 90 carros por mês, dá uma média aí de uns 70%, 80%, é um equilíbrio muito bom. Porque, no geral, você está saindo bem. Você pode tentar melhorar ali um pouco a questão da venda com mais qualidade, a equipe estando ali mais alinhada para atender melhor o cliente, e isso aí vai girando assim de tal forma que a tendência é sempre de melhorar. E meu espaço também é um espaço mais reduzido. Você viu lá, eu tenho 1.000 e poucos metros quadrados de loja, né? E tem outro galpão de frente à minha loja que eu uso também, então tem 4 galpões que eu trabalho, né? Então você tem que tentar trabalhar de cima daquilo ali, saber o que você tem, se você deve aumentar ou não,
Porque se você também aumentar muito o seu estoque e não tiver onde colocar. E a equipe para receber o cliente também, né? Então, você tem um equilíbrio ali, né? Em concessionária, muitas das vezes não tem um equilíbrio tão bom, porque são pessoas que trabalham na empresa, né? Agora, eu sou o dono da loja, eu estou ali acompanhando direitinho, todo dia, das 7 às 7, então eu acompanho certinho o meu negócio. Parabéns pela a forma com que conduz, né? Você está deixando claro para a gente. Agora, é um bom mercado, é um mercado que eu imagino deve crescer muito, porque o governo vai fazer aí, deve estar saindo, um incentivo para, novamente, veículos de baixo valor. Mais acessível, vamos dizer assim, e que é muito importante porque dá emprego, dá uma gerada na economia. Acho difícil, com juro alto, ele conseguir fazer o que ele está pretendendo, que é a economia girar muito nesse sentido, porque quem compra normalmente precisa de um financiamento de um pedaço ou de outro. Claro. E se o juro está muito alto, você não vai financiar, você não é doido o suficiente para ficar, a não ser que você precise do veículo para trabalhar, né? Gostaria muito que essa é a impressão pessoal minha, gostaria muito que o juro fosse também subsidiado para que as pessoas pudessem ter acesso a esse sonho que é ter um veículo novo. Mas, em contrapartida, nós vemos que a quantidade de veículos usados que circulam, que passam de mão, e aqueles que a pessoa faz um upgrade, você tem um veículo de 50 mil, você ganhou um dinheirinho, ganhou alguma coisa, você fala, pô, eu quero passar para um de 70. Então, eu vou lá ver um de 70. E ele chega e oferece, como eu fiz, né? Ofereci um carro a você e aí saí com outro veículo, você ficou com o meu. Essa parte de troca é uma parte importante no comércio de veículos. Percentualmente, quanto você acha que você tem nessa negociação e que o cliente deixa o veículo dele, que seja mais alto valor ou mais baixo valor, e que você comercializa? Eu calculo em torno de 70% dessa forma. E essa é a forma que gira o mercado do seminovo. E aí você vai em uma loja que a pessoa não tem muito, vamos dizer assim, esperteza de fazer isso aí, ele não consegue negociar mais. Porque todo mundo tem um carro mais barato, quer pegar um mais caro. Tem pessoas que têm um mais caro e precisam de um mais barato para pegar um pouco de dinheiro. E se você tem como negociar dessa forma, você faz muito mais negócio. E esse também é uma característica que eu tenho de negociação. Eu posso pegar um carro mais caro, um mais barato, atendo todo o cliente. Isso é muito importante. E levando para veículos premium, quais são os veículos que você tem hoje em estoque que você falaria assim, Valeriano, além da minha BMW elétrica, que já foi me oferecido para dar uma volta, e eu vou dar uma volta no carro dele e depois mostrar para vocês, que diz que é um negócio incrível. Além dessa, bom, essa é pessoal, mas assim, bom, não sei se você tem carro pessoal, porque negociante, né, é ferramenta de trabalho. Mas assim, quais são os carros que você destacaria hoje para que os amigos do Motoricia soubessem e falassem assim, pô, eu vou passar lá nem que seja para conhecer. Eu ouvi no Motoricia e vou passar lá para conhecer. É uma coisa interessante que você falou, porque é muito importante. Tem muitas pessoas que às vezes nunca entrou em uma Porsche. Vai chegar uma Porsche para mim 0 km essa semana, uma Macan. Eu tenho lá 320 0 km 2023 na loja disponível para venda. Range Rover Diesel 2020. 320 é BMW. Só para a gente falar na gíria. Vamos colocar o nome, né? Então, nome e sobrenome. A gente tem Mercedes, né? Tem BMW, Audi, hoje eu não tenho. Eu tinha um que eu vendi para um amigo meu. Né? Então, assim, é muito importante. Porque muitas pessoas, às vezes, têm um sonho de conhecer o carro, tirar uma foto. E lá eu estou aberto para a pessoa chegar lá, olhar o carro, sentar, tirar a foto se quiser, marcar meu Instagram, na boa. Porque a gente que veio de uma família mais simples, eu morava em Abadiânia Velha, como eu te falei, a gente quase nem via carro praticamente, né? E hoje a gente tem a oportunidade de, às vezes, de estar passando na rua, entrar numa loja e ver um carro muito bonito ali que você pode entrar, tirar foto, conhecer o carro, sem nenhum problema. Porque tem muitas lojas de carro premium mesmo, não sei se você sabe,
eles restringem a pessoa de entrar para ver os carros. Lógico que são carros de padrões bem mais elevados, mas não é todo mundo que deixa a pessoa olhar o carro, né? E aqui não, a gente trabalha com simplicidade, tem carro bonito, tem carro bom e atende qualquer pessoa. Vou contar uma experiência pessoal aqui, chata. Assim, eu sempre ando assim, né? Uhum. Camiseta, calça jeans, surrada. E eu parei numa loja em Goiânia de seminovos. Eu vi um carro que me interessou. Eu falei, eu acho que eu posso comprar esse carro. E parei na loja, ela estava com as portas fechadas, entre ar-condicionado e tudo. Aí eu cheguei para entrar na loja, o vendedor veio me receber. E é uma loja de 2 andares, toda em vidro, bonita. Aí o vendedor veio me receber. Foi até quando eu comprei o Mini Cooper. Aí ele olhou e falou, pois não. Eu falei, eu vim ver aquele Mini Cooper que está ali e tal. Ah, tá, mas nós não estamos atendendo agora não, porque a loja está fazendo uma limpeza. Eu falei, muito obrigado, né? E eu fico pensando nisso que você está falando. Eu sempre digo aqui, Eduardo, que nós, brasileiros, somos apaixonados por carro. Muito. Muito. E que nós, você falou uma coisa aí muito legal, não temos essa oportunidade, às vezes, de ter acesso ao veículo premium, a ver como é que é o banco, como é que é... Painel, principalmente. Painel, o cheiro do carro, que é um negócio fenomenal, pelo menos para quem gosta, né? E tirar uma foto com ele, postar no seu Insta. Então, você está fazendo um convite para a população, para os nossos amigos aqui, visitarem sua loja, que você vai deixar tirar foto. Na hora, porque... Aí eu lembro quando eu morava em Abadiânia Velha, que a gente andava ali no fusquinha de um senhor que passava lá, a gente se pendurava no fusquinha ali, doido para andar no carro, para andar atrás do carro espendurado, porque a gente não tinha oportunidade de ficar andando no carro, né? Sim. Então hoje eu posso dar essa, assim, é uma coisa diferente, porque se a pessoa quiser ir na minha loja para conhecer a loja, já veio várias pessoas, graças a Deus, a gente cada dia está fazendo mais sucesso de um bom trabalho, que é mais importante é isso, não é aquele sucesso que você está pagando para ter ele, é um sucesso que está acontecendo. Então as pessoas podem ir lá, vai ser bem tratada, vai poder tirar foto do carro, se quiser conhecer uma Hilux nova que tem lá, uma Porsche, uma BMW, o que eu tiver, na hora, o maior prazer. Muito interessante. Bom, Eduardo, dentre os veículos que você vende, qual o veículo, que eu gosto muito de falar sobre isso, mas qual o veículo que mais te chamou a atenção? E você pode falar nome e sobrenome, não tem problema não, porque é a sua opinião, né? Entre tecnologia, futurístico, alguma coisa que você acha que chama atenção e que você fala assim, puxa, esse carro aqui é um carro que me encheu os olhos. Olha só, isso eu vou citar uma empresa que está crescendo demais, porque se você for analisar, a gente tem que tirar o chapéu para a Caoa Sherry, né? Por quê? Eles vieram com vontade de fazer negócio, de vender, de encarar de frente as concorrentes que são muito fortes, né? Aí nós temos aí o Tigo 8, o Tigo 7, o Tigo 5, e eles fazem uma propaganda muito bonita na televisão, e que você fica com vontade de comprar o carro deles. E o carro deles tem muita tecnologia. Eles fazem um negócio diferenciado ali para o cliente, para a mulher principalmente, entrar no carro e falar assim, esse é o carro que eu quero. E o marido vai e compra. Mas, particular meu, que eu tenho a minha X5, que eu comprei para minha esposa, né? É o carro que eu mais gostei. Porque ela é elétrica, ela é híbrida, a gasolina, então ela é super econômica e um carro muito família, eu gosto muito. Então, assim, em relação à tecnologia de um carro específico, a X5 minha, que eu tenho de uso. Agora, de empresa, eu tenho que tirar o chapéu para a Caoa Sherry, porque eles estão fazendo um brilhante trabalho. Eles tiveram coragem de encarar de frente, assim como eu comecei meu negócio assim, sem saber que direção que ia tomar, e Deus foi me orientando e eu consegui. Essa Caoa Sherry, tem que tirar o chapéu para eles. Bom, a Caoa é proveniente da Hyundai. Da Hyundai. Que antes disso ele já tinha Subaru e diversas outras marcas, que ele é um importador oficial.
Dr. Casalberto morreu, e os sucessores dele estão tocando a empresa. Eu acho os carros também bonitos, mas eu acho que o trato de alguns veículos com esse... até, desculpa discordar de você, mas nós estamos num bate-papo, claro. Não tem problema, né? Põe o veículo na praça, tira o veículo, muda o veículo de nomenclatura, cria um, cria outro e tal, papapá, isso às vezes confunde. Confunde o cliente. E também deprecia muito rápido alguns dos veículos. Mas Esse é a única crítica que eu tenho. Mas aí falta um detalhe neles, porque quem visita a concessionária deles percebe isso aí. Se você tem um veículo para colocar na troca, principalmente, eles depreciam demais a negociação. Então, eles deveriam ter vendedor mais qualificado, uma equipe melhor de avaliação, e aí eu acho que eles desenvolviam melhor o seu negócio. Assim, eu quis falar mais assim, em relação ao carro, né? Porque realmente eles deixam muito a desejar em relação às negociações. Eu acho que nós temos no Brasil, se não me falha a memória, a Volvo. Ela fez um trabalho de recompra de veículos quando o cliente ia vender, mantendo o valor de venda estável. E hoje os veículos deles são, assim, todo mundo quer ter, Todo mundo quer ter. Eu tenho lá, tá? Quer ter. Aí, você tem, né? lá. Você tem Volvo para vender. Um XC40 na loja para vender. XC40. Bom, Eduardo, nós estamos infelizmente caminhando para o final desse primeiro nosso programa. Eu acho que nós vamos fazer mais. O papo com você flui muito, é muito gostoso. E eu gosto de falar sobre veículos usados. Bom, eu vejo mesmo. Eu acho que é o 80% do público. Na verdade, se você for fazer uma comparação, a pessoa prefere ter um carro hoje do que uma casa. O primeiro desejo dele é do carro, e depois a casa. Às vezes ele compra o carro, não, vou comprar o carro que depois eu troco na casa. Mas o carro vem em primeiro lugar, né? Agora, eu tá finalizando, eu queria deixar uma deixa muito boa para quem quer trabalhar com carro. O que é? O que eu puder orientar as pessoas, eu quero orientar. Mas a pessoa tem que trabalhar gostando do que faz. A pessoa não deve começar a trabalhar com carro pensando assim, eu vou ganhar dinheiro com o carro, porque eu sei que pessoa ganhou dinheiro com o carro, ele ganha muito dinheiro com o carro. Não, a pessoa tem que começar gostando, fazendo ali com amor o que você está fazendo, porque em relação a ganhar dinheiro é a consequência do bom trabalho da pessoa. Porque às vezes a pessoa acha que ganhar dinheiro com o carro é fácil, mas não é. É como uma empresa normal. Tem suas dificuldades, o estoque mais de 120 dias, igual a gente estava conversando, tem um cliente que às vezes reclama, tem aqueles problemas que é normal de qualquer empresa. Então, se a pessoa tem ideia de começar um negócio de carro, comece, mas faça se você gostar. Porque se você gostar, você faz com amor, você trabalha no feriado, à noite, no domingo, no sábado, e o negócio vai deslanchar. Olha, esse recado do Eduardo é muito importante, eu trago isso para a vida, né? Eu acho que isso é uma lição de vida para todos nós. Tudo que você faz com amor, a probabilidade de dar certo é maior. Muito maior. É muito maior. Então, mas olha, eu tenho que encerrar porque o nosso tempo é curto. Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Nós temos aqui o bloquinho do Motoricia, que é o brinde que a MK Produções passa para a gente. O Marcelo, se você não tem, nunca fez brinde com o Marcelo da MK, você, por favor, peça o telefone dele para mim que eu te passo. Porque eu tenho certeza que você vai ser bem atendido. E agora, ele é o representante para todo o Centro-Oeste de umas canetas maravilhosas. Diferenciadas. Muito obrigado pela visita, muito obrigado pela sua presença. Fique com o nosso brinde, a nossa lembrança. E o microfone é seu, a câmera é sua para você dar o seu recado, dar seu endereço eletrônico e encerrar o nosso programa com a tua palavra. Opa, Valeriano, foi um prazer estar aqui. Motoricia é um nome muito bacana, vai ser forte, se Deus quiser. Para você que não sabe onde está a loja Eduardo Veículos, a gente está na Avenida Brasil Sul, 4.122, ao lado da Igreja Church. Fica próximo ali do Ceasa. É loja própria, a maioria dos carros são próprios. Eu pego carro em consignação também, dependendo do carro eu pego sim, faço um laudo antes, tudo certinho. Então, se você quer ser bem atendido, vamos lá na minha loja tomar um café, que seja para comprar ou até mesmo para bater um papo.
Vai ser E um o prazer. endereço eletrônico? É Eduardo Veículos Anápolis, é meu Instagram, né? @Eduardo Veículos Anápolis, e no TikTok também. @Eduardo Veículos Anápolis Eu confundi o TikTok agora, você acredita? Não tem problema. O TikTok a gente quase não usa com frequência, então é o meu Instagram, é o mais forte. Ok. Gente, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigado aos amigos da Claronet, canal 526. Obrigado aos amigos do Insta. Obrigado a todos que nos veem também no TikTok e também no Facebook. O Motoricia vai estar com uma novidade aí daqui uns dias. Vocês vão ver um veículo rodando lindo com a nossa propaganda. E nós vamos mostrar posteriormente. Grande abraço para vocês. Até a próxima.